eu sou o Luiz Alexandre, veterano de vários semestres aqui do curso de audiovisual da Unisc. Fui diretor do filme Já é Tarde e eu vim contar para vocês um pouquinho das curiosidades da produção do filme. Eu que agradeço. Eu olho pra ela e ela me diz Ferrari amarela fazendo escuro. Cria me chamaram pra colar no estúdio, gastando a caneta no beat do true. Eu olho pra ela e ela me diz Ferrari amarela fazendo Ah, mas olha só quem apareceu! Dona Jéssica! Eu também tava na bonita. Sabe como é que é, né? Correria da vida e tudo mais. Ai, sim, eu também. Eu tô super cansada. Na verdade, eu nem vou ficar muito tempo, né? Eu vim mais por causa do Gabi. E também por causa do trago, né? Tu me conhece bem. E aí? Quanto tempo! Como é que tu tá? Ai, a gente tá ótima, né, querido? E aí, como é que é fazer 29 anos? Uma bosta. Mas o lado bom é que eu consigo tirar pessoas de casa, tipo, tu que faz tempo que não vem. A casa é tua, ó, que todo mundo que assiste todo mundo, tá? Fica à vontade, pode beber. Vai começando aí esse trabalho, né? Lembro do samba no ouvido, essa raiz a gente não nega. Obrigado pelos ensinamentos, agradece teu vou lá em cima, salve guerra. Sem esquecer quem corre do teu lado. Eu de mulher aqui, veio. Gostando de homem. Meu Deus, que saudade! Quanto tempo? Certo, também trabalho. Eu sei, eu quero ouvir tudo, tá? Eu também tô cheio de fofoca pra te contar. Mas é que eu preciso achar o Gabi pra dar um oi pra ele. Tá certo. A gente fala depois, tá? Chuva de caixa expressa bochicho que o meu nome tá no strand. Nem qual é o nome dela e me botando nos close friends. Ele quebra nesse track e nem cabe na minha hand. Isso aqui nem é pro parece, mas levo na cidade. Mano, parei no story, já explorou todo o corre. Mano, parei no story, me desculpe todo o corre. Mano, parei no story. Cara, sério, ele tava muito mal. A hora que eu cheguei, ele tava podre já. Só o Fábio só andava pior que tu no ano novo, né? Para pra que relembrar isso, cara? Eu já até tinha esquecido isso. Oi, amiga, senta aqui que a gente tá fofocando sobre o Fábio. Escuta Então, ele tava tão podre que ele não podia nem com ele mesmo. Eu e o Pedro tava podre e a gente não conseguia ajudar, tá ligado? Daí a gente botou ele dentro no... Ó! Nossa, a música dele, Mas e aí? O que deu com o Fábio? Ele não tinha parado de beber? Amiga, terminou, encheu a cara e deu um PTzão. Como assim? Terminou? Eles terminaram? Sim, amiga, tem um tempo já. Não sabia. Tava meio off, né? Pois é. Tá, mas o que aconteceu? Ah, era aquilo que eu tava falando antes. É trabalho, correria, cansaço.
sabe? Cansaço com o quê? A gente tem a mesma idade, para de se estressar com essas coisas. Por que vocês dois estão aqui nessa bad vibe, hein? Vamos lá dançar. Vem embora. Tá, vamos. Vem. Tá, peraí, deixa eu só pegar mais uma bebida. Olhando sempre em frente, quem sabe a gente vai e corre atrás. Quem sabe a gente não faz nada. A vida é curta demais. Só aproveita essa madrugada. Quem sabe a gente vai e corre atrás. Quem sabe a gente não faz nada. A vida é curta demais. Só aproveita essa madrugada. Uma noite virada, ela toda delicada, se amarrar na minha cantada. Vento sopra nossa direção. Sonhava muito quando era criança. Tipo, já teve algum sonho que se repetiu? Ai, amiga, eu acho que não. Quando era criança, eu tinha um sonho que se repetia várias vezes, sabe? Não era nem que ele se repetia. Era tipo, eu sonhava uma noite e meio que ele continuava, de certa forma. Muito doido. Era uma capivara que vinha conversar comigo e aí ela me levava pra brincar na floresta com vários outros animaizinhos e seres mágicos. Ai, amiga, eu acho que tu tá indo muito na vibe da Letícia. Não, sei lá. Eu não sei porque que eu lembrei disso agora. Mas, tipo, eventualmente eu parei de ter esse sonho. E aí, anos depois, eu tive de novo. Eu tava caminhando na rua e aí apareceu a capivara. E eu fiquei, quê? Isso não era um sonho? Mas era. Era um sonho, sim. Que bom. Mas, sei lá, fazia tanto tempo. E aí ela veio conversar comigo e me levou de volta pra aquela floresta. E aí as criaturas estavam meio estranhas, meio chateadas comigo, porque fazia anos que eu não voltava. Mas eventualmente a gente voltou, ficou tudo bem. A gente voltou a brincar junto e tal. Tava tudo bem, mas no fundo tinha aquela sensação de estranheza, de, não sei, uma nostalgia. E aí eles fizeram eu prometer que eu ia voltar. E tu voltou? E eu nunca mais sonhei com isso. Tá, e o que tu tá sonhando com isso agora? Tipo... Por que eu lembrei disso? É? Não sei. Não sei. Na real, tô meio perdida. Tipo, ver nossos amigos, sabe? Tem gente que já tá casando, que tem filho, tá com a vida feita. Eu nem sequer, nunca me apaixonei. Não. Sabe? Não. Só um pouquinho. Se for pra te se apaixonar por essas criaturas dessa cidade, olha, é melhor não se apaixonar. Não, é sério. Olha, tá, eu nem sei se eu quero me apaixonar também. Mas, ó, eu nem sei se eu quero continuar no meu emprego, eu nem sei se eu curto o que eu tô fazendo, sabe? Mas eu acho que todo mundo passa, sabe? Por esse sentimento, assim. A real é que eu tenho um pouquinho de inveja desses adolescentes que desde jovens já sabem o que querem da vida, assim. Eu me sinto, assim, meio cansada de vez em quando. Cansada? Como assim? Tipo... Ai, cansada de tudo, sabe? Eu gosto dos nossos amigos e tal, mas, tipo, esses rolês, assim, por exemplo, não sei, não faz mais muito sentido pra mim, sabe? Por que você continua vindo, então? Ai, é um jeito de eu desestressar um pouco, de juntar a galera, né? E falando nisso, eu tava sentindo a tua falta aqui. Eu também tava com saudade, sério. Sei lá, anda sendo difícil. Eu sei. Eu queria conseguir ficar mais em casa, sabe? Ô, gurias, eu e o Pedro tava pensando em ir ali no posto e na volta pegar um X. Não. Vamos, Lê!
Xizão! Não. A última vez vocês me fizeram andar 5 quilômetros pra ver o amanhecer. Eu não Vai vou. dizer se não valeu a pena, sim. vamos de Vamos novo. comer o X, Não, vamos, valeu, que eu não preciso ir valeu. no banheiro também, Tô vem nem no banheiro aí. comigo. Faz xixi na praça. Xizão, eu não banheiro, vou. X, Não, vamos. X no banheiro? Vocês estão loucos, gente? A gente inverte, vamos primeiro Não. pegar o X, então. Não, eu não vou. É questão de necessidade. Vamos. Eu não tô com nenhuma necessidade. Ela Eu não tá. vou. Eu não vou, não. Que egoísmo. Não vou. Eu Vamos, sou vamos. egoísta, egocêntrica. Vamos te deixar sozinha aqui. Péssima. Boa. Eu vou ficar aqui sozinha. Não vou. Eu vou lá comer um X com você. Não vou. Bora. Cara, esse com certeza é o melhor X da cidade. Tu fala isso toda vez. Porque toda vez é verdade. Gente, fazia um tempo que eu não dava um rolê assim. Ai, amiga, ninguém sai que nem a gente, né? Mas... vou ter que ir. O quê? É recém 5 horas. Sim, mas você esqueceu que eu também como uma velha? Não acredito. Tô indo lá. Não vai. Não vai não. Fica sentadinha. Não tenho mais idade, sério, não aguento. Não, Meu que Deus. isso? Ah, tá bom então. Mas olha só. Senhorinha. Semana que vem é lá em casa. Olhando sempre em frente, quem sabe a gente vai e corre atrás. Quem sabe a gente não faz nada. A vida é curta demais. Só aproveita essa madrugada. Quem sabe a gente vai e corre atrás. Quem sabe a gente não faz nada. A vida é curta demais. Só aproveita essa madrugada. Uma noite virada, ela toda delicada, se amarra na minha cantada. Vento sopra nossa direção. Swing sofisticado, não se compara a nada. Vive daqui tem a lábia, não existe comparação. Baby, hoje é rolê e tu sabe que nós tá on. Vamos lá pra casa e já leva o marrom. Não é nada pessoal, sempre natural, orgânico e sentimental. E não tem nada igual, não tem nada igual. Quem sabe a gente vai e corre atrás. Quem sabe a gente não faz nada. A vida é curta demais. Só aproveita essa madrugada. O filme ele surge no primeiro semestre de 2022, então, para disciplina de projeto audiovisual em ficção. Ele trata da história de uma menina que depois de um tempo, assim, sem sair com os amigos dela, ela resolve ir numa festa de aniversário. E nessa festa vai surgir alguns questionamentos sobre esse momento de transição mesmo, sobre as dúvidas que surgem, sobre será que eu devo continuar com essa vida de adolescente, será que eu devo assumir uma postura de adulto. A maioria dos membros da equipe tinham ali por volta dos 23 anos, que é quando começa esse tipo de questionamento, assim, de ok, eu tenho 23 anos, eu não sou mais um adolescente de 18 anos, eu tenho responsabilidade de adultos, mas eu não sou tão velho assim para mim ficar em casa e abandonar toda essa vida jovem, ao mesmo tempo que eu também não sou tão novo para mim ter toda essa vida de adolescente. Então meio que todo mundo na equipe tinha essa faixa etária que, enfim, que remetia a esse tipo de questionamento, sabe? O filme ele vai surgir muito espontaneamente para fazer esses questionamentos próprios que nós temos. E também ele surge com a proposta de homenagear os clássicos rolês que a gente dava
dá ainda nas praças da cidade, muito comum em cidades do interior. Quando me foi apresentado os personagens, eu logo pensei numa amiga minha, numa conhecida, na verdade, que eu conhecia ela... Eu não conhecia ela pessoalmente, mas eu conhecia o trabalho dela no Instagram, eu sabia que ela fazia teatro na UFSM, e daí eu já tinha pensado ela como protagonista do filme. Isso no caso a Gabi Du. A Jéssica, a gente já conhecia ela de trabalhos anteriores dos nossos colegas, já sabia do potencial dela. Então ela também já surgiu ali na equipe, a gente fez um contato, ela super gostou da ideia, super apoiou. O Pedro também, a gente já tinha trabalhado com ele, então foi uma escolha meio natural, porque né, a gente já tem afinidade, ele é muito amigo nosso. E o Pacha é nosso colega aqui do curso, então ele mesmo se propôs, ele já vinha falando para nós que, tipo, quando tivesse uma oportunidade ele queria atuar. Foi a primeira vez que ele atuou para cinema, então foi uma experiência muito interessante para todos nós, tipo, dirigir alguém que não tinha experiência nisso, e tanto para ele de experimentar essa nova, enfim, essa nova habilidade dele. Como a gente estava já trabalhando com o Pache no elenco, e também a gente foi colega de uns amigos nossos que tem uma produtora musical, que é a Choir Records. Então a gente queria usar, tipo, e eles têm essa pegada mais do trap, mais do rap, que é uma música muito jovem hoje em dia. E a gente pensou que seria interessante ter essa pegada no filme. Então a gente logo entrou em contato com eles para eles cederem, para ver se eles conseguiam ceder as músicas para nós, para usarmos no filme. E os guris são super de boas, então eles toparam e forneceram a trilha para nós. Depois, tipo, a gente foi encaixando ali, por causa que a gente já tinha mais ou menos a ideia de como ia montar. Tinha algumas músicas já selecionadas para alguns momentos, outras não. Daí a gente entrou em contato com os guris da Tomate Cereja, diretamente com o Erdina, né? Para ver se ele conseguia fazer a mixagem e o desenho do som um pouco mais elaborado, que a gente tinha feito só uma versão um pouco mais prévia, para conseguir finalizar e entregar para a aula, né? Daí depois que foi finalizado o semestre, a gente teve um trabalho um pouco maior na questão do áudio, principalmente para a gente inscrever no festival aqui de Santa Cruz e depois, posteriormente, em outros festivais. No geral, os sets foram muito tranquilos, foi acho que um dos sets mais tranquilos que eu já fiz durante o curso. Mas problemas sempre surgem, né? Por exemplo, numa das diárias, a nossa protagonista ela acabou ficando um pouco doente, então a gente teve que adiar uma das cenas que a gente ia gravar no dia para outro final de semana. E isso ia mudar totalmente a estrutura do filme, então de última hora, assim, de uma semana para outra, a gente teve que mudar o local que seria gravada a cena final, porque não íamos ter como fazer essa cena no lugar que a gente tinha pensado. Então a cena final ela foi mudada assim, de uma semana para outra para a gente conseguir adequar essas questões por causa desse problema. E particularmente, eu acho que foi até bom por causa que, de certa forma, a cena final, sendo o mesmo bar em que é a cena inicial do filme, fica um pouco mais poético, por causa que tem toda a questão de fechamento de ciclos e reinícios e tudo mais. Eu acho que o filme ele serviu com muito aprendizado, sabe? E também a gente teve uma equipe muito empenhada, os guris da Supernova Filmes também foram muito bons na fotografia. Teve muitos perrengues que a gente teve que resolver de última hora, mas mesmo com todos esses perrengues, mesmo com todas as adaptações que a gente teve, a gente conseguiu, tipo, estruturar bem, por causa que a gente planejou muito bem antes como seriam as diárias, então todo o processo de produção e enfim, a organização do set em si foi muito bem pensado, então isso ajudou muito na fluidez do filme. Os sets foram muito tranquilos, tipo, a gente teve muito tempo, até tempo demais, a gente poderia ter gravado mais em determinados dias, não precisava das 4 diárias. Foi um set muito leve, foi um set muito descontraído que, assim, deixou o clima da equipe, o entrosamento da equipe com os atores, então teve toda essa dinâmica que deixou tudo muito agradável. A gente ainda está passando pelo processo da inscrição do filme em alguns festivais. A gente tem alguma expectativa que ele entre em algum, mas ao mesmo tempo nem tanto, por causa que a gente não
fez legendas em inglês do filme. Então a gente não tem como escrever ele em festivais internacionais, que é uma das exigências, legendas em inglês. Mas a gente está escrevendo em quase todos os festivais que aparecem por aí em português aqui no Brasil, ou enfim, na América Latina, porque foi feito legendas em espanhol. Quando a gente estava desenvolvendo a história, ela surgiu... eu queria deixar esse final meio ambíguo, sabe? De não se saber qual que é o próximo passo. Fica muito nessa questão de como tu vai interpretar isso. Se tu vai... Como tu vê essas questões de eu vou sair, eu vou ficar em casa, eu vou fazer os dois. Eu acho que todo mundo, independente da idade, pode sair, pode se divertir, pode ficar em casa. Depende muito mais de como tu vê as coisas, de como tu vive tua vida, do que tua alimentação da idade. Então, eu acho que nunca é tarde assim para te viver a vida, para te poder aproveitar. E então vocês puderam conferir o curta Já é Tarde no programa Laboratório. Não esqueçam de assistir as próximas edições e seguir o Unisque TV nas redes sociais, se inscrever no canal do YouTube. E é isso aí. Até a próxima, pessoal.